Você está ouvindo Pregadores de Chinelo. Nesse episódio do podcast Pastores de Chinelo, nossos pastores expõem textos bíblicos e mensagens que te auxiliam a refletir de maneira expositiva na Palavra de Deus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Marcelo Brasolim, mais uma vez com Pregadores de Chinelo. E hoje eu vou compartilhar um texto, e a gente tem o privilégio de compartilhar aquelas partes da Bíblia que a gente curte muito, e esse é um dos textos que eu mais gosto. É uma parábola muito famosa que Jesus conta, que é a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola está dentro do contexto junto com outras duas parábolas, né, onde ali em Lucas 15, onde Jesus ele retrata a grande alegria no céu pelo retorno dos perdidos. Então a gente vê, né, como o pai na figura ali do pai do filho pródigo, da mulher que encontra a moeda, do pastor que deixa suas ovelhas para buscar aquela que está perdida. Nós vemos a comemoração, a alegria, né, que o pai tem quando ele encontra aquilo que estava perdido, né? E mais específico, o seu filho perdido. E na primeira das três parábolas, Jesus ele conta então a parábola da ovelha perdida, né? Ali no capítulo 15 de Lucas, no versículo 7, ele diz: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aí depois ele conta a parábola da moeda perdida. No versículo 10 ele diz: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a última parábola, que é a que eu quero estudar com vocês hoje, é a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler o texto inteiro, mas você conhece muito bem, né? O filho mais novo, o filho pródigo, ele pede parte da herança dele, né, deixando bem claro que ele não amava o pai. Ele, na verdade, ao fazer isso, ele estava querendo que o pai estivesse morto. Mas então o pai ele dá a sua parte da herança, e ele vai e gasta esse dinheiro, né, de forma irresponsável, desregrado, e ele acaba então atingindo o fundo do poço, e ele lembra do pai. Ele vê, e é uma parte muito, muito importante do texto, onde diz caindo em si, né? Ele enxerga o lamaçal que ele se encontrava, e caindo em si, então ele lembra, ele fala: puxa, meu pai era bondoso, meu pai era amoroso, meu pai cuidava da gente, cuidava dos seus funcionários, se pelo menos eu pudesse ter a vida dos funcionários do meu pai. E aí então ele entende que ele pecou contra Deus, contra o céu e contra o seu pai, e ele dá ele se arrepende, né? Ele dá uma reviravolta, uma meia volta, na verdade, e ele está decidido então a confessar de forma específica os seus pecados para o seu pai, se arrependendo, voltando de mãos vazias. E o pai então, que poderia, de acordo com a lei, no mínimo deserdar por tudo que ele tinha feito, por causa da rebeldia dele, o recebe de braços abertos. Esse texto é maravilhoso, né? Então ele faz uma grande festa para esse filho que estava perdido e agora foi achado, né? Estava morto e agora vive. E aí então a história muda o foco do filho pródigo, que já havia sido restaurado, restituído, né? Havia recebido a sua herança de volta, assentado à mesa junto com o seu pai. A palavra, o texto, a parábola se volta então para o irmão mais velho, né, que ficou indignado e irado com tudo que estava acontecendo, mostrando também que ele não amava o pai, né? Ele estava mais preocupado com o dinheiro do pai. Tudo que ele estava fazendo era por obrigação, né, não era por amor. E essa parábola então ela é muito poderosa, que ela funciona como um espelho para o nosso coração. E ela mostra os dois caminhos básicos pelos quais nos afastamos do grande banquete do Pai. E aí, o que eu quero trazer para nós hoje é que só existe um caminho para essa grande festa do Pai, um caminho para o grande banquete do Pai.
Então, os dois filhos dessa parábola, eles são muito parecidos, né? Os dois estavam usando o pai por causa do dinheiro. Eles não amavam o pai, eles queriam saber da grana mesmo. Eles estavam preocupados, na verdade, com eles mesmos, desejos egoístas. E aí, a gente vê esses dois caminhos que nos levam para mais longe do pai. O caminho da rebeldia, né, do filho pródigo, e o caminho da religiosidade, né, o da religião, que é sobre regras. Então, todos nós começamos ou como rebeldes ou como religiosos. E a rebeldia a gente sabe que é sobre independência, né? Eu sou livre para expressar a minha vida como eu quero, né? O importante é ser feliz, seguir os desejos do meu coração, eu sou assim mesmo. O rebelde, ele relativiza tudo, ele quebra as regras, ele é desobediente, como o filho mais novo dessa parábola. Ele desobedeceu o pai e ele desobedeceu a Deus, né? E muitas vezes os filhos rebeldes também, eles usam as pessoas, né? Eles estão mais preocupados com eles mesmos, em satisfazer os seus desejos, do que com os outros, assim como o filho pródigo. Já a religião, né, o outro caminho que não nos leva mais próximo de Deus, mas ao contrário, nos leva para mais longe de Deus, é sobre regras. O cara é o certinho, entre aspas. Ele nunca trapaceia, ele segue as regras. Tudo é sobre tradição. A gente sempre fez desse jeito. Esse é o jeito certo de fazer. É dessa forma que a gente sempre fez e assim vai continuar. Nós precisamos manter os nossos costumes, as nossas tradições. Eu não sou perfeito, mas também eu não sou como eles. Eu não sou como esses rebeldes, né? Então, a religião, ela cria um espírito que julga, um espírito crítico. A religião é literalmente o camarada se achar melhor do que os outros, e porque ele anda dessa forma, ele vai conseguir a mercê de Deus, né? Esse é o legalismo, é o que eu faço, deixo fazer para conquistar a mercê de Deus, né? E a gente vê claramente isso nas palavras do irmão mais velho. Pai, eu nunca desobedeci às tuas ordens, né? Literalmente dizendo, eu sou o cara certo e esse outro teu filho aí é o zoado, ele é o mal. Então, a religião, ela serve, né, como um peso sem alegria, motivado pela culpa, pelo medo, pelas recompensas, né? Mas e é interessante que no texto também o irmão mais velho não consegue esconder a sua motivação por trás de tudo que ele faz, quando ele diz: todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor como um escravo. Exatamente. Né? É um serviço desprovido de alegria, com motivação totalmente errada. Então a religião, ela murmura, ela reclama, ela tem esse tom de reprovação, e o pecado é sutil, né? Porque por fora tudo bonito, como dizia minha mãe, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então eles julgam, criticam, e o problema não é o que está fora, é o que está dentro. Ele é orgulhoso, um espírito crítico, de justiça própria, terrível. E qual deles você se parece mais, né? Qual deles se parece mais que você, o rebelde ou o religioso? Para qual lado o seu coração se inclina mais? E mais uma vez, esses são os dois caminhos que nos levam para mais longe de Deus. Esses caminhos são errados e não nos aproximam de Deus. Só existe um caminho para o banquete do Pai, para a grande festa de Deus. Então Deus, ele começa a preparar o caminho de volta ali para o filho mais novo. E é interessante que Jesus, ele está contando essa parábola, né? Ele estava sentado ali com os pecadores, os publicanos, e chegam os fariseus, indignados. Como você, dizendo quem você é, anda com esse tipo de gente? Então Jesus conta essa parábola relacionando os pecadores, os publicanos, com o filho mais novo, que se arrependeu, e relacionando o irmão mais velho, né, o religioso, com os religiosos ali da época. E esse texto é maravilhoso. Mas então Deus, ele começa a preparar o caminho de volta, ele envia a fome. E Deus, ele é especialista em ganhar a nossa atenção por meio dos perrengues. Quando acontece algo terrível, é incrível como Deus, ele chama a nossa atenção, ele ganha a nossa atenção e ele revela os ídolos do nosso coração.
E aí então o irmão mais novo, ele enxerga a sua condição. Ele vê que está indo para um caminho errado, um caminho zoado, longe de Deus, um caminho de morte, sem esperança. E mais uma vez, o versículo 17 diz, caindo em si. E aí o versículo 18, ele entende que ele tem pecado contra o céu e contra o Pai, contra Deus e contra o Pai. E é isso que acontece quando a gente peca. Primeiramente, a gente peca contra Deus e depois contra as pessoas. Ele pecou contra os dois, e aí no versículo 20 ele diz a seguir, o texto diz a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aqui nós temos uma ilustração, um retrato maravilhoso do arrependimento. Ele volta para casa e, como eu disse, mãos vazias, sem se justificar, entendendo que ele tinha pisado na bola, e ele então encara as consequências e ele toma iniciativa e volta. Eu quero dizer para vocês que o arrependimento, ele é essencial para você entrar nessa grande festa do Pai. Vamos dizer que o arrependimento é o ingresso para a melhor festa do mundo. Sem arrependimento não tem como voltar para a casa do Pai. Então, a história diz que quando o filho estava longe, voltando, o que o pai faz? Ele corre. Ele sai correndo. Você pode imaginar essa cena, que cena linda, né? O rapaz olhando para o chão, falando, meu pai agora vai me esculachar, né? Vai me deserdar. Ele devia estar morrendo de medo, né? Tipo, pensando que vacilão que eu fui, como que eu pude fazer aquilo, né? O que você acha que ele sentiu ali? Como que estava o coração? Ele devia estar pesado, com medo. Mas ele foi até o pai, sem pedir nada, e o pai então sai correndo, o beija, o abraça e restitui tudo. O pai deu tudo de volta, ele fez tudo. E é dessa maneira que Deus faz conosco. Ele faz tudo que não merecemos e muito mais do que possamos imaginar. Ele é um Deus gracioso, um Deus que tem misericórdia, um Deus que nos dá um presente que a gente não merece, é um presente merecido. E na real ele dá esse presente para filhos rebeldes como nós. Então é maravilhoso, essa cena é maravilhosa. Mas não foi assim com o filho mais velho. O que aconteceu com o filho mais velho? O pai foi atrás dele também. Assim como ele fez com o filho mais novo, o pai, nas minhas palavras, chegou lá, filho, o seu irmão voltou, vamos amá-lo, vamos viver o evangelho. Como sempre, ele agiu com graça, com compaixão, com misericórdia, mas a insistência do pai ali com o filho ficou no ar. E a parábola acaba com esse apelo amoroso pelo arrependimento. Meu filho, olha só, você está indo para um caminho errado. Na verdade, você está fazendo igual o seu irmão fez. Vamos lá. Eu tô aqui de braços abertos. Vamos viver o evangelho. E então a história termina e não fala o que aconteceu com esse irmão mais velho. E por que nós não temos uma resposta? Jesus está convidando aqueles religiosos, a sua audiência real ali, a responderem a essa mensagem. E Jesus está convidando você, aí do outro lado do podcast, a responder com fé, com arrependimento. Sem esconder os seus pecados, sem medo. Jesus está perguntando para você, e você? Como que você tem vivido? Como que você tem tentado chegar até Deus? Você tem chutado o balde, porque você fala, é difícil demais, eu não consigo, um caminho de rebeldia? Ou você tem tentado chegar pelo caminho da religiosidade? Olha só as coisas tops que eu tenho feito. Olha só, Deus, quantas coisas eu tenho feito. E esses dois caminhos vão te levar para mais longe de Deus. Então, não interessa se você cresceu na igreja, chegou um dia que você entendeu que não adianta só decorar as musiquinhas, aprender o evangeliquez, isso não é suficiente. Tanto os rebeldes como os religiosos, eles precisam se arrepender. Agora, se a gente fosse continuar essa história de acordo com o restante do evangelho de Lucas, o irmão mais velho ele teria entrado na casa
e teria matado o pai. Ele teria pegado um machado ali, um porrete, e teria matado o pai, espancado o pai até a morte. E não foi isso que os religiosos fizeram com Jesus? Mas quando eles fizeram o pior, eles realizaram o melhor de Deus. Mesmo a morte de Jesus não era o fim da história. Na verdade, a morte de Jesus forneceu o verdadeiro caminho de volta para casa. E esse é o caminho. E esse é vamos dizer assim, o terceiro caminho, o único caminho que o filho, tanto o rebelde como o religioso, pode chegar, né, a Deus. Existe um terceiro filho nessa história, que é o Filho de Deus, aquele que está contando a história. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus encarnado. Ele que é o caminho de volta para casa, para o grande banquete do Pai. Ele estava nessa missão, né, em direção a Jerusalém, para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E todos, sem exceção, nós começamos como religiosos rebeldes, mas pela cruz ele nos dá uma nova vida. Ele nos adota em sua família, nos convida para sentarmos com ele em sua mesa farta. Então Jesus, ele leva na cruz toda a nossa rebeldia e toda a nossa religiosidade. Ele viveu a vida que eu e você não poderíamos viver e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Mas ao ressuscitar da morte, nós podemos renascer com ele por uma novidade de vida, em amor, nos braços do Pai, de volta para a casa do Pai. Então, os filhos rebeldes, mesmo você que já conhece a Jesus Cristo, já entregou sua vida para Jesus, já se assentou na mesa do Pai, você pode ter uma tendência a voltar para uma vida independente, né? Uma vida mais rebelde. Eu não consigo seguir as regras, é muito difícil, então eu não vou fazer. Ou então você pode ter uma tendência mais para a religiosidade, assim como o filho mais velho, né? Agora, lembrem-se, o arrependimento ele continua disponível. Graças a Deus por Jesus Cristo que o arrependimento ele continua disponível. Nós crentes podemos nos apropriar dessa graça, dessa bênção, desse presente de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Porque nós nos arrependemos para nos tornar crentes e precisamos nos arrepender para continuar crescendo como crentes. Amém? Então, mesmo você que tem a tendência para cair para um lado de rebeldia ou de religiosidade, lembre-se, o arrependimento continua disponível, né? Não é nenhum caminho nem o outro, é o caminho de Jesus Cristo, mediante o arrependimento, a confissão e a fé em Jesus Cristo, que opera em nossas vidas por meio do seu Espírito que nos adotou, que habita em nós. E esse é o processo que nós continuamos a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é muito clara na palavra. Por que Deus ele nos trouxe de volta para casa? Porque ele tem uma missão para nós. E qual que é essa missão? Nós temos que fazer o que aquele irmão mais velho deveria ter feito. Correr atrás do irmão mais novo. Sofrer o prejuízo pelo seu resgate. Falem, preguem sobre esse verdadeiro irmão mais velho, nosso grande irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele é o caminho de volta para casa. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O nosso Deus, ele estende misericórdia a pecadores arrependidos. E nós temos essa bênção, essa palavra, essa mensagem que tem poder de trazer todo filho, tanto o rebelde como o religioso, de volta para casa. E que privilégio que nós temos. Né? 2 Coríntios 5:20 diz, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. E a minha oração hoje aqui é que o Senhor os use para que outras festas no céu aconteçam, para que outros filhos voltem para casa. Enquanto vocês estiverem envolvidos com essa missão de Jesus, vocês estarão amando as pessoas, tanto o religioso como o rebelde. E o drama, né, as picuinhas da sua vida, elas vão ficar muito menores. Enquanto vocês estiverem valorizando aquilo que Deus valoriza, vocês não vão ficar apegados com as coisas desse mundo. A missão de Deus, pessoal,
tem tudo a ver com pessoas e não as coisas. Então a parábola do filho pródigo, ela termina, para finalizar, com uma grande festa que representa a grande festa de Deus no final da história. Nas profecias de Isaías sobre o novo céu e a nova terra, ele diz que a semelhança de todas as voltas para casa, esta última será marcada por um grande banquete. Isaías 25, versículos 6 a 8 diz, olha que texto maravilhoso. Para encerrar aqui, eu encerro com esse texto. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali, removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. Assim o Senhor falou. Amém? Que possamos, que nos tornemos embaixadores dessa mensagem, promotores dessas grandes festas no céu. Em nome de Jesus, Deus abençoe.